Acordo sobre exportação de cereais no Mar Negro prolongado por mais 120 dias. Alastramento da guerra na Ucrânia preocupa países limítrofes após caída de projétil na Polónia. ONU sublinha que Kiev tem direito a se defender. Sérvia, Hungria e Áustria assinam memorando de entendimento em nome do combate conjunto à imigração ilegal. Vai ser prolongado por mais 4 meses e nas mesmas condições o acordo alcançado para permitir a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro. A informação foi avançada pelo Ministro das Infraestruturas da Ucrânia. Alexander Kubrakov fala num passo importante na luta contra a crise alimentar mundial. Até porque a chamada Iniciativa do Mar Negro, mediada pela Turquia e que envolve a Ucrânia, a Rússia e Nações Unidas, expirava esta sexta-feira. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, congratulou-se com o prolongamento. Lviv lida com os destroços depois dos ataques aéreos russos de terça-feira terem atingido áreas civis e mergulhado a cidade na escuridão. Várias infraestruturas energéticas foram atingidas. De acordo com o governador local, 95% do fornecimento foi restabelecido, mas os apagões programados continuam em vigor. Mais de 2/3 dos moradores permanecem sem eletricidade. O dia trouxe luz às ruas, mas os habitantes ainda lidam com o susto das explosões. Ouvimos as 2 explosões. A primeira aconteceu quando estávamos num abrigo e eu agarrei os meus filhos. A segunda explosão foi muito grande, a casa tremeu. Estava preocupada com isto poder estar a acontecer no nosso quintal, porque podíamos ouvir as explosões. Kiev classifica a ofensiva como a pior vaga de ataques de mísseis em 9 meses de guerra. Na capital, o bombardeamento matou pelo menos uma pessoa e deixou milhares de casas sem eletricidade. 2 centrais nucleares ucranianas foram também desativadas. Volodymyr Zelensky não revela quais, mas fala em milhões de ucranianos sem acesso à energia em todo o país. Com o inverno à porta, a probabilidade de uma vitória militar ucraniana é reduzida, admite o chefe de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos. De acordo com o general, é improvável que a Ucrânia recupere em breve todo o território ocupado, incluindo a Crimeia. Acusada de querer congelar a Ucrânia, a Rússia diz manter a mesma estratégia desde o início da intervenção. O Ministério Russo da Defesa recusa comentar os ataques a infraestruturas energéticas. De acordo com o Kremlin, os alvos de Moscovo, diretos ou indiretos, são apenas militares. As autoridades polacas prosseguem as investigações junto à fronteira com a Ucrânia para averiguar a origem do projétil que esta terça-feira matou 2 pessoas no país. E apesar de a NATO ter já admitido que a explosão foi provavelmente causada por um míssil das defesas aéreas ucranianas, no que diz respeito às palavras, as últimas horas têm sido de contenção. A Organização das Nações Unidas prefere sublinhar que a Ucrânia tem direito a defender o próprio território e que um possível acidente não teria acontecido se o país não tivesse sido invadido. A escalada da violência além das fronteiras ucranianas é um cenário que o Conselho de Segurança da ONU não descarta. O incidente desta terça-feira na Polónia, perto da fronteira ucraniana, foi uma chamada de atenção assustadora para a necessidade absoluta de evitar qualquer nova escalada. Após o incidente na Polónia, os riscos para os países vizinhos da Ucrânia tornaram-se mais evidentes. Uma realidade salientada pelo primeiro-ministro da Hungria, que esta quarta-feira alertou para os perigos militares e económicos da guerra. Viktor Orbán dirigiu-se aos jornalistas após um encontro sobre migrações com líderes da Sérvia e da Áustria para prestar condolências aos familiares das vítimas polacas e lembrar que, com uma guerra no país vizinho, o próprio país não é seguro. O chefe do Executivo revelou ainda que, durante o bombardeamento, o fornecimento de gás a partir da Ucrânia em direção à Hungria foi interrompido. Orbán tinha já classificado como irresponsáveis as declarações de Volodymyr Zelensky ao afirmar que o projétil caído em território polaco era de origem russa. Mas o presidente ucraniano continua convencido de que o míssil não teve origem na Ucrânia e solicita acesso imediato ao terreno para que todos os detalhes sejam averiguados. O
Parlamento da Suécia aprovou esta quarta-feira uma emenda à Constituição para permitir o endurecimento das leis antiterrorismo. A alteração foi aprovada com o voto de 278 dos 349 deputados do Riksdag, o Parlamento sueco. A decisão surge em linha com uma exigência da Turquia em troca do aval para a entrada da Suécia na NATO e foi votada cerca de uma semana após a visita do primeiro-ministro Ulf Kristersson a Ankara, onde foi recebido pelo presidente turco. Desde que foi anunciada a vontade da Suécia de se juntar à organização do Tratado do Atlântico Norte, Recep Tayyip Erdogan tem vindo a pressionar os escandinavos para deixarem de ser um abrigo de pessoas ligadas a grupos terroristas curdos como o PKK ou as YPG. A Suécia resistiu durante anos, mas perante a invasão da Ucrânia pela Rússia, Estocolmo sentiu a necessidade de rever a neutralidade face à NATO, tal como a Finlândia. Mas para entrar na aliança precisa de autorização unânime de todos os membros. Falta a Turquia e a Hungria. O chefe do governo escandinavo prometeu a Erdogan mudanças na lei de terrorismo e a emenda agora aprovada vai facilitar, a partir de janeiro, como deseja a Turquia, a captura de terroristas. Unidos, pelo menos no combate à imigração ilegal, os líderes da Sérvia, Hungria e Áustria assinaram um memorando de entendimento em nome de uma resposta conjunta ao problema. Prevê o envio de mais de uma centena de homens com veículos equipados com câmaras de visão noturna e drones para a fronteira da Sérvia com a Macedónia do Norte, um ponto crítico. O chanceler austríaco falou numa colaboração essencial porque o sistema de asilo da União Europeia falhou. E disse que se chegou a um ponto em que países individuais da União Europeia estão à procura de novas formas de parceria fora do que é possível no bloco. A rota dos Balcãs Ocidentais, através da Turquia, Bulgária, Macedónia do Norte e Sérvia, é uma das principais rotas para chegar à União Europeia. Em setembro deste ano, registou-se um aumento de 141% nas detenções. A crise migratória na Europa tem-se vindo a agravar em várias frentes e já provocou tensões crescentes entre Estados-membros. Itália recusou recentemente terra firme aos migrantes a bordo do navio humanitário Ocean Viking. Após quase 3 semanas sem atracar, a embarcação acabou por chegar ao porto de Toulon, no sul de França. Por causa deste episódio, França e Itália estão de costas voltadas. Vêm pelo sol, pela qualidade de vida e por uma perspectiva de futuro sorridente a investidores aventureiros. Chamam-lhe a Califórnia da Europa e são cada vez mais os que atravessam o Atlântico para fazer de Lisboa casa. Queríamos abrandar e desfrutar mais da vida, por isso fizemos uma lista dos 10 melhores lugares do mundo e, com base nos nossos critérios, Lisboa rapidamente ficou no topo. A capital portuguesa é uma das cidades que mais tem atraído estrangeiros provenientes dos Estados Unidos. Um estudo da plataforma imobiliária Idealista relativo ao segundo trimestre de 2022 revela que os norte-americanos já lideram a compra de casas acima dos 300 mil euros em Portugal, mantendo-se no pódio relativo à aquisição de habitações de luxo. Apesar de muitos dos novos residentes serem investidores, o fim dos vistos Gold, anunciado há dias pelo primeiro-ministro português, parece não estar a colocar em risco esta vaga de migração, com o país a dar alternativas à entrada de quem quer investir, e não só. Nómadas digitais, que pretendem trabalhar a partir de cá, gostam da ideia de vir morar aqui perto do mar, por exemplo. Há famílias inteiras que querem vir para cá, muitas delas já estão a sonhar em ter os filhos a frequentar universidades europeias. Há reformados que também vêm para cá, vendem tudo o que têm nos Estados Unidos e decidem gozar a sua reforma em Portugal. Um novo sonho americano no oeste da Europa. Nos Estados Unidos, os republicanos já têm os lugares necessários, 218, para conseguir o controlo da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso. Ainda assim, os resultados ficaram aquém dos previstos pelo partido antes das eleições, mas dá aos republicanos a possibilidade de porem em causa a agenda do presidente Joe Biden para os próximos 2 anos. A economia russa continua a contrair-se pelo segundo trimestre consecutivo. As sanções ocidentais, resposta à invasão da Ucrânia, parecem ajudar a mergulhar a economia numa recessão.
O produto interno bruto caiu 4% numa base anual entre agosto e outubro. Estima-se que 1 milhar de empresas ocidentais e centenas de milhares de pessoas tenham abandonado o país. Muitos russos temiam ser recrutados para a guerra.